Olá pessoal, eu sou Isabel Guimarães e estou aqui para dialogar com vocês a respeito das relações interpessoais no ambiente doméstico, na sociedade e no trabalho. Esse é um tema muito instigante, muito interessante, porque faz parte do processo de evolução do espírito a capacidade de se relacionar. Nós somos criaturas gregárias e, portanto, relações estruturantes, relações nas quais você possa expressar qual é o seu grau de evolução, assim como o que te falta, assim como quais são os seus limites e o que é que você precisa superar, elas aparecem, elas transparecem exatamente nas nossas relações com o outro. Então, compreender isso e passar a perceber o outro ou estas relações com o outro como um poderoso instrumento de evolução do espírito é fundamental para quem está querendo, nesta encarnação, perceber-se como espírito imortal e fazer toda uma construção na direção do seu processo evolutivo, sim, porque nós somos co-criadores de nós mesmos. E neste processo de cocriação, nós precisamos estar atentos, atentas. E uma das coisas fundamentais, existem alguns pilares, antes que a gente entre nas dificuldades e caminhos para a superação das relações interpessoais, eu gostaria de trazer para vocês alguns pilares, porque eu acho que se a gente compreende esses pilares, fica mais fácil a superação dos conflitos e das dificuldades. Sim, porque relações interpessoais, elas englobam não apenas aquilo que é positivo, aquilo que é legal nas relações, mas ela engloba todos os parâmetros das relações, não só as questões relacionadas com consigo mesmo, assim como as questões relacionadas na nossa dificuldade com o outro. Então, as relações interpessoais, elas se constituem, ou a superação das dificuldades das relações interpessoais se constitui em algo fundamental dentro do processo de evolução do espírito encarnado em sociedade, em família, no trabalho, enfim, nas diversos espaços de convivência e de ambiência do espírito. Então, um dos pilares para a construção de relações interpessoais positivas, estruturantes, é a bondade. E a bondade é um talento que se aprende. Então, o ciclo da bondade é dar, receber, retribuir. Essa tríade é que constitui a bondade. E isso é aprendido, sim. Mesmo para aqueles que ainda estão dentro de um processo de construção dentro de si, da espontaneidade da bondade, isso é possível se aprender, é possível exercitar. Então, exercitar como? Exatamente obedecendo essa tríade: dar, receber e retribuir. Não pode só dar, não pode só receber. É dar, receber, retribuir. Porque além quando você está doando algo, seja um presente, uma coisa material, seja uma coisa imaterial, porque nós também podemos dar coisas imateriais, não é? O nosso sorriso, o nosso tempo, a nossa palavra amiga. Quando você está neste processo de doação para o outro, um vínculo se estabelece para além do vínculo material. Um vínculo espiritual também se estabelece a partir do exercício da bondade. Então, dar, receber, retribuir. Essa tríade, ela é fundamental na construção das relações interpessoais saudáveis. A gente não pode esquecer isso. Uma outra coisa fundamental é o equilíbrio. É muito importante manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade diante dos conflitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o que perturba as relações é a nossa incapacidade de superação ou a amplificação das questões ocorridas. Precisamos considerar que todo tipo de perturbação
nas relações entre os seres humanos são passíveis, melhor dizendo, de serem corrigidas. Mas às vezes o que ocorre é que nós pegamos um conflito e damos a ele uma dimensão tão estratosférica que parece impossível a sua superação. Então, manter o equilíbrio e a serenidade quando as coisas fogem ao nosso controle. Sim, porque o exercício da bondade, do dar, receber, retribuir, ele é, digamos assim, preventivo dos conflitos nas relações interpessoais, mas nem sempre isso é possível. Às vezes nós não conseguimos atuar de forma tal pelas nossas limitações, pelo nosso nível evolutivo. Então, nós não conseguimos, é preciso aceitar isso. Então, uma vez que o conflito está estabelecido, é preciso retomar o equilíbrio, é preciso retomar a serenidade. Tem uma palavra grega que traduz isso. A palavra é ataraxia. Ataraxia. Ataraxia significa imperturbabilidade de ânimo diante do destino. Traduzindo no baianês, aconteça o que acontecer, fique frio, meu irmão. Não dê a um conflito, a uma tensão nas suas relações, seja no ambiente familiar, no trabalho, ou em sociedade, ou em qualquer espaço de convivência, em qualquer ambiente. Não dê ao conflito uma dimensão tão maior do que aquilo que você possa superar, porque não é. Considere que todas as dificuldades, divergências entre as pessoas, isso é algo que faz parte da fisiologia do processo de evolução. Então, é preciso reformular a mente nos momentos em que nós somos desafiados com esses problemas, com essas dificuldades. Não pode esquecer, a ataraxia, bote na sua cabeça aí, quando alguém estiver apertando sua mente, você fique assim, igual um mantra, ataraxia, eu não vou me permitir que esta perturbação tire o meu equilíbrio, a minha serenidade interior. E se tirar, nós precisamos de lançar mão de instrumentos para voltarmos a termos o equilíbrio. Seja uma prece, seja uma oração, seja uma leitura edificante, seja ouvir uma música, seja sair de perto, seja dialogar com alguém que tenha essa serenidade e esse equilíbrio, que possa nos trazer de volta para o nosso eixo, para que possamos olhar para aquela situação e buscar o melhor caminho. De que forma eu posso reconstruir uma ponte de diálogo e de relação com esta pessoa. Porque, veja, nós estamos tratando de relações interpessoais no ambiente familiar, no trabalho e em sociedade, que são convivências às quais você não pode fugir. Então, é importante que, uma vez que a dissidência ocorra, que o conflito fique estabelecido, que você consiga uma forma de lidar com isso na redução de danos. E a redução de danos principal é você retomar o seu equilíbrio, porque quando você não retoma, o que ocorre é que você fica tão tomado por essas questões que é como se você congelasse naquela situação. E isso passa a minar o seu equilíbrio, a sua serenidade, a sua vida. Você passa muitas vezes a viver em função daquilo, aprisionada por aquela situação, deixando de viver outras coisas importantes, ou mesmo quando vive, permitindo que isso lhe contamine. Então, bondade e gentileza, ou seja, dar, receber, retribuir, mas equilíbrio e serenidade são dois dos pilares de extrema importância nas relações interpessoais. E um terceiro pilar de extrema importância também é bondade e gentileza para consigo mesmo. Porque, veja, você não vai conseguir estabelecer relações interpessoais saudáveis e positivas, seja no ambiente da religião, das relações amorosas, do trabalho, da sociedade,
família, enfim, né? Se você, sem que você consiga, antes de tudo, estabelecer uma relação intrapessoal, ou seja, uma relação com você mesmo, que dê sustentação e equilíbrio para que você possa sair de si e se relacionar com o outro. Sim, porque é sempre um grande desafio. A relação com o outro é sempre um grande desafio, né? A gente tá com muito amor pelo outro até a virada aí do primeiro para o segundo tempo. Depois, quando as relações se estabelecem de uma forma mais íntima, mais cotidiana, acaba que conflitos ocorrem, que dificuldades ocorrem porque são singularidades. Então é bastante desafiador criarmos vínculos dentro de relações harmônicas, sempre na paz. Por mais que a relação seja positiva, seja saudável, sim, alguns conflitos vão acontecer. E existem outras relações que são bem difíceis, bem desafiadoras, porque elas, às vezes, elas não refletem apenas a relação estabelecida nesta encarnação. Às vezes são relações que vêm tensionadas há várias encarnações. E isso, às vezes, se revela na dificuldade que nós temos de lidar com aquela pessoa da família, de lidar com aquele chefe ou aquele colega de trabalho, e também de lidar com certos desafios que a vida em sociedade, ela nos convida. Então, existe também essa dificuldade. Tem pessoas que têm muita dificuldade nas relações sociais de uma forma geral, nas relações de amizade, né? Nas relações que exijam dela, por exemplo, regras do ambiente coletivo, que a gente precisa aprender a lidar com isso, ou do contraditório. Existem pessoas que não sabem lidar bem com a contrariedade de ser contrariado nas suas ideias, porque querem impor as suas ideias, ou porque às vezes não querem impor, mas não conseguem lidar. Existe uma insegurança de base, de fundo, que faz com que a pessoa não consiga se sentir confortável e sustentar suas ideias quando o outro discorda, quando o outro apresenta uma outra maneira diferente de ver aquilo ali. E isso tem levado, aliás, no nosso país, ultimamente, isso tem levado a grandes conflitos, reverberando, inclusive no ambiente familiar. É preciso que se aprenda a sustentar suas ideias sem necessidade de desconstruir o outro ou a ideia do outro, porque às vezes quando nós não temos argumentos para desconstruir a ideia, não conseguimos dissuadir o outro, nós passamos a atacar a pessoa, e isso está muitas vezes na raiz, na gênese das dificuldades das relações interpessoais. Então esse é um momento muito rico de aprendizado das relações interpessoais. Tem exigido muito de nós o exercício da bondade, da gentileza para com o outro, tem exigido muito que mantenhamos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade diante do que parece ser, muitas vezes, um certo surto coletivo ou um certo processo de obsessão coletiva das pessoas com tanta agressividade. Aprender a dialogar é peça também fundamental. Eu não falei no início, mas isso também é peça fundamental. O diálogo, porque a maioria dos conflitos muitas vezes ocorrem por ruído na comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. Às vezes você pensa que está dizendo uma coisa, mas você está dizendo outra. Ou você pensa que o outro está entendendo diferente do que você falou. Ou às vezes o problema não está em você, está na interpretação do outro. E aí é preciso um esforço maior para se fazer entendido, para se fazer compreendido. Então pode existir ruído tanto na sua expressão, que você pode estar expressando algo que não é bem o que você gostaria e você não está se dando conta, como também de lá para cá o outro pode não estar conseguindo compreender. Então cabe a quem quer ser entendido o esforço de criar uma linguagem, uma forma de falar para ser compreendido. E olha, essa questão da comunicação, ela é vital, ela é fundamental, porque o telefone sem fio passa, a rádio peão passa, o ouvir dizer, o amigo do amigo do amigo do amigo meu disse, e as pessoas vão passando coisas adiante,
e brigando por coisas quais elas, na verdade, não têm um conhecimento ou não pararam para interpretar direito aquilo que foi colocado. Então, muitos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos mais cuidado na nossa comunicação. Então, comunicar-se bem é fundamental para construir relações interpessoais saudáveis. Não esqueçam disso. Não fique achando que o outro entendeu. Ou não fique alucinando, achando que o outro entendeu errado e que você vai reagir àquilo que você acha que o outro está dizendo ou pensando. Cuidado, muito cuidado com isso. Procure explicar-se e também procure perguntar para o outro, ao invés de simplesmente interpretar determinados sinais ou escutar a famosa fofoca do corredor, né? No ambiente de trabalho isso acontece muito. As pessoas não dizem as coisas umas às outras. No ambiente familiar até que as pessoas dizem mais porque a intimidade permite muitas vezes que as coisas sejam ditas. Não tudo, mas muita coisa é dita. No ambiente de trabalho se diz a B, C, menos a pessoa interessada. Então não se procura construir um diálogo no sentido de colocar para a pessoa aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E é preciso, então, aí aperfeiçoar essa técnica no sentido do como eu vou abordar o outro. Existe uma coisa chamada comunicação não violenta, que é um campo de estudo hoje da psicologia, que é uma forma de você falar que não ofenda, que não agrida. E esta forma de falar passa principalmente pelo que eu estou colocando aqui como fundamental para a construção de relações interpessoais saudáveis, que é a autopercepção, a relação consigo mesma, a bondade para consigo mesmo, o autoconhecimento. É fundamental que antes de você falar, você interprete o que você está sentindo e que procure expressar para o outro o que você realmente está sentindo. Então, ao invés de brigar, procure dizer para o outro: isso que você está fazendo me magoou, isso que você está fazendo me deixou com raiva, me deixou chateado, me deixou zangado. Primeiro interprete o que você está sentindo, para depois buscar a forma de falar que não seja uma forma ofensiva e agressiva, porque se você for ofensivo e agressivo, você vai gerar no outro uma defesa. Então o outro vai reagir e vocês vão se desentender e não vai se chegar a lugar nenhum, a não ser no conflito, né? Muitas vezes conflitos difíceis depois de serem reconciliados. Então é muito importante a questão da comunicação. O que eu já vi de conflito e treta por conta de interpretações, às vezes não é nem a pessoa nem falou, vocês já viram dessa? A pessoa não falou, mas alguém disse que acha que a pessoa está pensando isso e aquilo. Como você pode saber o que o outro está realmente pensando? Não dá para saber. Então eu chamo isso de alucinar. Você alucina e aí você cria uma história na sua mente e passa a reagir à história que você criou, sem testar em nenhum momento se aquela história que você criou corresponde à realidade. E muitas vezes não corresponde exatamente, às vezes corresponde parcialmente, às vezes não corresponde nada. Porque aquilo que o outro fez ou disse não tem nada a ver com o que você está pensando que foi. Então, muito importante esses esclarecimentos. Por que não esclarecer com o outro o que você está sentindo, o que você está pensando? Por que não escutar do outro mesmo, para não ficar alucinando em interpretações e criando conflitos desnecessários, né? Conflito nunca é necessário. Às vezes ele é importante dentro do processo, né, de crescimento e de evolução, né? Mas nós poderíamos resolver as coisas com bem menos conflitos se soubéssemos nos comunicar. Então essa capacidade de ser bom para você mesmo significa prestar atenção a você. Prestar atenção no que você está sentindo, prestar atenção no que você está querendo e usar desta bondade do dar, receber, retribuir, não só para com o outro, mas também para com você mesmo. Porque o processo de autoconhecimento, de perceber em si os limites, de perceber em si os aspectos sombrios, as nossas inferioridades, é fundamental se você quer estabelecer relações interpessoais
positivas e saudáveis. Porque o que ocorre quando você não se dá conta desses limites, dessas inferioridades, da ignorância? Sim, porque nós todos somos ignorantes, sem exceção, desde a pessoa que tem o currículo mais recheado, aquela que tem poucos anos de estudo. A ignorância existe em qualquer nível de escolaridade e evolutivo. Por quê? Porque tem muito a saber ainda, muitas coisas nós desconhecemos. E tudo aquilo que a gente desconhece, a gente é ignorante naquilo. E é preciso, então, assumir a nossa ignorância em relação a determinadas coisas, a fim de construir relações interpessoais positivas e saudáveis. Então, existem aspectos nossos sombrios, existem aspectos nossos de inveja, de egoísmo, existe, enfim, dentro de nós existe tudo aquilo que a gente condena também. Claro que existe diferença entre a prática e entre o reconhecer em si, mas todos nós escorregamos. Aquele que nunca cometeu algo do que se arrepende, atire a primeira pedra. À medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai conhecendo, a gente vai buscando um esforço, tanto que está lá escrito no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai se conhecer o espírita pelo esforço que faz em melhorar-se. Então nós precisamos estar nesse esforço sempre e reconhecer esses aspectos sombrios, esses aspectos que nós não gostaríamos de ter, mas temos ainda, porque estamos em processo de evolução. É fundamental, porque se você não faz isso, acontece uma coisa, você projeta no outro esses defeitos, essas limitações, essas inferioridades. E você acaba projetando ou você acaba não conseguindo lidar com o outro quando o outro apresenta essas limitações, essas inferioridades, porque você não consegue lidar em você, então você não suporta ver também no outro. E isso pode fazer com que uma relação ela acabe por ser minada por essas coisas. A intolerância, a rigidez faz parte da estrutura de personalidade daqueles que não aceitam em si seus defeitos e limitações. E não existe esse encarnado no planeta Terra que não tenha as suas limitações. Cada um no seu papel, cada um no seu nível evolutivo, cada um vivendo sua experiência, mas todos nós temos limitações. Quando a gente vai ver de perto, é sempre a vida de cada pessoa que a gente vai descobrindo. É interessante porque existem pessoas que criaram fama, né, no mundial por fazerem a bondade ou por terem construído uma vida admirável, seja dedicada a uma causa social ou científica. E quando a gente vai descobrir, essa pessoa sempre tem aqueles que os criticam. Outro dia eu li um texto com pesadas críticas à Madre Teresa de Calcutá. Olha, a gente não tece Madre Teresa de Calcutá, mas certamente que, tirando a porção daquilo que pode não corresponder à realidade, porque às vezes, como eu disse, é uma projeção da pessoa, mas certamente existem atitudes equivocadas em algum momento, passível de crítica. Então nós não devemos ficar endeusando as pessoas, e isso não significa não reconhecer o mérito, não reconhecer aquilo que a pessoa tem e fez de bom. Isso não é problema. Você reconhecer defeitos, limites, ignorâncias, inferioridades, aspectos sombrios, não tira de você a sua luz. Pelo contrário, a valoriza ainda mais. Então é importante que a gente reconheça esses aspectos se queremos estabelecer relações interpessoais saudáveis. E aí eu trouxe um poema sobre isso para compartilhar com vocês. Um poema de minha autoria, tá, gente? Que nas horas vagas eu escrevo aí uns poeminhas ou outro. Então, chama Sombra. E diz assim: olhando o céu escuro, minha alma vibra e se debate em busca da luz do entendimento. A escuridão do alto funde-se com a escuridão interna e me debato na sombra que teima em surgir quanto mais eu vou ao encontro da luz. Então, quem quer luz precisa reconhecer a sombra. Quem quer estabelecer relações saudáveis precisa lidar com o não saudável em si mesmo,
para poder conseguir lidar com o não saudável no outro e assim juntos, numa relação de solidariedade e de fraternidade, conseguirmos construir um caminho para uma relação saudável. Então a meta é sempre se familiarizar com a sua própria psicologia pessoal, com quem você é, né? É uma consciência crescente da sua realidade psicológica, incluindo suas forças e suas limitações. Isso é que vai fazer com que você seja uma pessoa que tem uma inteligência interpessoal elevada. Quanto menos você se conhece, mais você tem dificuldade de lidar com o outro, porque você projeta tudo. Então, os seus defeitos, seus limites, você vai projetando no outro, você vai sendo incapaz também, ainda que você não esteja projetando, de compreender as limitações do outro, porque você não reconhece as suas próprias limitações, as suas próprias inferioridades. Então, é fundamental. Então, esses pilares, eles são fundamentais para que você possa estabelecer como espírito imortal que você é, na sua complexidade de tantas experiências já vividas até agora, para que você possa estabelecer relações interpessoais saudáveis com o outro. E o que está na gênese dos conflitos, das relações? Está na gênese as rupturas e discordâncias, faz parte, não é? Intolerância e agressividade, individualismo e egoísmo, medo e ignorância, o ter em detrimento do ser e o amor, a relação entre o amor e o poder. Quando o poder, o desejo de poder impera, o amor vai embora. Onde o amor se estabelece, o poder não é necessário. Então está na Gênese, esses são alguns aspectos, claro que eu não tenho intenção de esgotar aqui todos os aspectos dos conflitos entre as pessoas, mas esses exemplos que eu dei, eles abarcam muita coisa da dificuldade das relações interpessoais. Então, quais são as dificuldades em família, das relações interpessoais em família? Existem muitas dificuldades porque a família é um laboratório, um microlaboratório, porque a Terra em si é um grande laboratório, mas os núcleos familiares, eles são pequenos laboratórios nos quais o espírito é convidado a viver os seus maiores desafios. Por quê? Porque em sociedade você pode usar a persona, você pode se encobrir, as pessoas podem não conhecer você de fato mais profundamente, porque não existe uma convivência na intimidade, existe uma convivência social. No ambiente de trabalho a mesma coisa, mas no ambiente familiar é impossível, dada as especificidades das relações, a intimidade das relações, não é possível sustentar máscaras nas relações familiares. Então, também no seio familiar, existem espíritos afetos e desafetos, que ali nascem para uma convivência mútua e uma superação dos desafios, muitas vezes trazidos de várias encarnações. Então, as pessoas mais desafiadoras para nós, em nossa família, são as pessoas que têm mais a nos ensinar. Não a pessoa em si vai nos ensinar, entenda, mas a nossa relação com esta pessoa vai ser um exercício de superação dos nossos limites, das nossas inferioridades. É um convite a isso. Então, a intimidade das relações, as questões de vidas passadas, a dificuldade do respeito à individualidade. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí, viu, gente? A dificuldade do respeito à singularidade, à individualidade, né? Muitas vezes as pessoas acham que as relações familiares são relações nas quais você pode invadir a intimidade do outro e não respeitar essa individualidade. Então, uma família é composta de singularidades, de individualidades, e essas individualidades, então, precisam ser respeitadas. Existem várias outras questões
questões relacionadas com o financeiro, com o material, questões relacionadas com o dia a dia, dos afazeres, desde os afazeres domésticos, criação dos filhos, a diferença e a rebeldia, muitas vezes, dos filhos adolescentes, o lidar com a relação conjugal, a relação amorosa, a infidelidade, a relação com os idosos na família. Então veja que, na verdade, as relações familiares, estabelecer relações interpessoais no ambiente familiar é um grande desafio para o espírito. E claro que não dá para a gente resumir aqui, coisa por coisa dessa que eu estou falando, eu estou apenas abrindo um leque de reflexão sobre os desafios. E agora eu vou colocar o que nós podemos fazer diante desses desafios. Então, algumas dicas do que nós podemos fazer para que as nossas relações interpessoais no seio familiar, elas possam ser mais positivas, mais saudáveis. A primeira coisa que você precisa lembrar é que você é um espírito e que cada membro da sua família também é um espírito. Então, ter esse olhar espiritual para os acontecimentos, ele é fundamental para que você possa estabelecer essas relações de forma positiva. Você é um espírito, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos são espíritos, cada um está na sua trajetória, então essa provavelmente não é a primeira vez que vocês estão convivendo, e este seio familiar no qual você está inserido, inserida, é um grande laboratório, uma grande oportunidade e também um grande desafio para o espírito imortal. É mais uma experiência que você está vivendo. Então, procure, dentro dessa experiência, compreender em primeiro lugar que a história de vocês não começou nessa encarnação. Você está em um capítulo. Então, reveja e faça uma releitura das questões ou das dificuldades ou dos conflitos que possam surgir nessa perspectiva. Coloque-se sempre no lugar do outro. Isso é um exercício fundamental, mas colocar-se no lugar do outro como se o outro você fosse, não colocando-se no lugar do outro como se fosse você, tá? Outra coisa, resgate o sentimento real que você tem pelo outro, porque às vezes o conflito nos leva a criar uma animosidade, mas tente enxergar por trás dessa animosidade o que você realmente sente pela pessoa. Como seria se essa pessoa deixasse de existir na sua vida? Como você se sentiria? Porque é importante que você separe também o que é seu do que é do outro. É fundamental, porque às vezes nós fazemos uma confusão de sentimentos. O que realmente é meu e o que é do outro, para que você possa separar. Haja e não reaja. Então, se você acredita na harmonia familiar, na paz entre os membros da família, no equilíbrio, na generosidade que deve reinar, então seja esta pessoa. Haja desta forma. Não fique justificando a sua reação pela atuação do outro. Haja, não reaja. Procure se conduzir no seio familiar, respondendo a isso que você acredita, fazendo e atuando no que você acredita e não reagindo. Compreenda, ainda que não concorde. Esse é um outro desafio. Compreenda, ainda que não concorde. Respeite a individualidade. Seja elemento de harmonização. Seja agregador. Releve pequenas coisas. Não alimente o rancor. E é preciso, lembre-se sempre disso, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, parafraseando a música de Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque, pensando bem, não há. Então é o aqui, é o hoje, é o agora. Que você consiga construir essas relações positivas e estruturantes nesse microlaboratório que é a sua família. Aí eu trouxe um outro poema aqui para vocês, que chama Minha Família. Um dia o amor surgiu entre dois, que passaram a ser 3, 4, hoje somos 5, como os 5 dedos da mão, juntos e ao mesmo tempo separados. Às vezes tornamos-nos dedos rebeldes e esquecemos que pertencemos a uma mesma mão. E na luta que se trava, cada um quer ir em uma direção. A dor se faz presente, convidando-nos à união.
E quando nos voltamos para ver a mão que nos guia, o amor se faz presente e no seu apogeu percebemos a presença de Deus. Que possamos perceber a presença de Deus no seio familiar sempre. Bom, e nas relações em sociedade, o que nós podemos fazer? É outro grande desafio, outro grande leque. Me deram um tempo muito curto para falar sobre todas essas coisas. Eu estou acelerando para cumprir o tempo pré-determinado, tá bom? Mas como nós vamos ter a live, a gente vai poder conversar sobre isso. Então, o que nós podemos fazer? Porque viver em sociedade são diversas ambiências. A gente está no trânsito, estamos no supermercado, estamos no jogo de futebol, estamos em uma festa, estamos em um protesto, estamos em uma discussão política, estamos em uma discussão sobre um tema polêmico, não é? Então são diversas as oportunidades da gente exercitar as nossas relações interpessoais no ambiente e em sociedade. E o que nós podemos fazer para evitar e para agir com inteligência nessas ocasiões? Em primeiro lugar, educação. E quando eu estou falando de educação, eu estou falando na forma mais ampla de educação que se possa ter, porque a educação não é só educação formal, mas educação em relação ao respeito ao direito do outro, seja de ir e vir, seja de estar em sua casa sem ser perturbado por música alta, seja você cuidar daquilo que é coletivo, desde não jogar o lixo na rua, porque aquilo vai prejudicar o outro, a não segurar a porta do elevador, enfim, a agir com gentileza, voltando lá ao pilar inicial, com bondade e com gentileza, pensando no outro, que também utiliza aquilo ali, sempre pense e sempre se coloque no lugar do outro. É um exercício diário de estar bem consigo mesmo. Voltando ao início do outro pilar, se você não está bem consigo mesmo, você vai sair na rua procurando treta, procurando briga, procurando confusão. Agora não é só na rua, é na rede social também o povo procura treta e briga. Porque agora existe também essa forma de exercício da inteligência emocional no sentido das relações interpessoais via digital. E agora nesse tempo de pandemia mais ainda, né? Em que as pessoas acabam entrando em conflito, em atrito e treta pelas redes sociais. Respeita aos espaços coletivos, eu já falei, respeita as leis e convivência social. A gente precisa respeitar o elevador, respeitar a regra do condomínio, respeitar as regras sociais, as regras de trânsito, enfim, procurar viver no mundo de forma tal em que suas atitudes não sejam a atitude de quem está procurando confusão, mas a atitude de quem está buscando a harmonização das relações. Atenção às suas atitudes. Será que eu não estou incomodando o outro com essa minha atitude? Será que se eu chegar no condomínio com som nas alturas, eu não estou pensando que ali pode ter alguém acamado, que ali pode ter um bebezinho, que ali pode ter uma pessoa idosa, que ali pode ter uma criança autista que não gosta de ouvir barulho, entra em crise quando ouve barulho. Então é preciso pensar nessas coisas. Então é um exercício constante de atenção às minhas atitudes se eu não estou incomodando os outros. O exercício da empatia, se colocar no lugar do outro, conforme eu já falei. Outra coisa é se perguntar sempre se vale a pena. Vale a pena entrar nessa treta, nessa discussão? Olha, tem coisa que você olha assim, eu vou ganhar o que com isso? Será que eu tenho que ser palmatória do mundo e estar ensinando ao outro? Será que isso vai adiantar alguma coisa? Então tem coisas que é preciso relevar. Procure encontrar sempre soluções coletivas que tragam o benefício para o coletivo. Seja ativo, participe das questões sociais, preste atenção em quem você vota, porque isso também tem a ver com essa construção social, porque também é uma responsabilidade sua, não dá para você se isentar depois. Principalmente sorria, seja gentil, sorria para as pessoas, faça pelo menos uma gentileza todos os dias e participe da vida social intensamente, né? Vá às coisas, não seja aquela pessoa que todo mundo convida e sempre promete e nunca aparece. Viva as suas relações sociais, porque isso é importante dentro do processo de evolução do espírito. Nenhum homem possui todos os conhecimentos. É pela união social que eles se completam uns aos outros, a fim de se assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem.
Eis porque, tendo necessidades uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Isso está no Livro dos Espíritos, tá? A questão 766, quando a Kardec pergunta, a vida social está na natureza? Certamente, os espíritos respondem. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao ser humano a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, é uma lei a vida em sociedade. E no ambiente de trabalho? O trabalho também está lá no Livro dos Espíritos. A necessidade de trabalho é uma lei natural, o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Eu acho isso muito interessante, né? Trabalhar menos seria melhor para a evolução do espírito. A gente trabalha demais porque a gente aumenta as nossas necessidades. É preciso se reorganizar no sentido de trabalhar o suficiente para suprir as necessidades. E nessa pandemia a gente está vendo, né? Quais são as necessidades básicas mesmo que nós temos. Quantos supérfluos e quantas coisas a gente não deixou de fazer. E será que está fazendo tanta falta assim? Né? Para alguns, sim, para outros não, mas é um grande processo de aprendizado, porque o ambiente de trabalho é um local no qual você passa muitas horas do seu dia, muitos anos da sua vida. Então, criar um ambiente, estar inserido em um ambiente de trabalho que seja positivo, que seja estruturante, que você possa atuar se percebendo como espírito e percebendo todos os demais como espírito e percebendo que aquilo ali é um instrumento também de aprendizagem para o espírito em evolução. Com isso, você vai conseguir construir relações positivas, você vai minimizar conflitos e atritos desnecessários. Então, claro que no ambiente de trabalho você pode construir grandes amizades e conhecidos e apenas colegas de trabalho, e é preciso saber respeitar isso. Não queira que todo mundo goste de você, que isso é maluquice, e também não queira que ninguém goste de você, porque isso também é problema. Então, num ambiente de trabalho, é preciso agir com inteligência, no sentido de saber como se movimentar, na direção de construir vínculos e laços de acordo com as afinidades de cada um, respeitando a estrutura que você está inserido ou inserida, mas sem ser uma submissão, se permitindo se colocar. Não é uma submissão na qual você se coloca num lugar de inferioridade. Veja, a inferioridade é do lugar, não é da pessoa. Então, é preciso compreender as relações hierárquicas de trabalho, porque isso está na gênese de muitos conflitos. A dificuldade de lidar com a hierarquia, principalmente quando você está lidando com alguém que está em um lugar de superioridade, mas que não tem inteligência interpessoal. Alguém que tem dificuldade. Então, é preciso que você seja esta pessoa que vai agir de maneira tal a minimizar qualquer tipo de conflito, quando não neutralizar os conflitos, compreendendo e olhando para aquela pessoa com esse olhar de compreensão que é um espírito e que provavelmente é uma pessoa atormentada, porque não está conseguindo lidar com aquele lugar que a vida lhe colocou. E se a vida lhe colocou, é para um processo de aprendizagem. Se você tiver esse olhar, você vai aprender a relevar várias coisas, você vai aprender a se movimentar no ambiente de trabalho de forma inteligente, de forma sábia, porque é um ambiente no qual você vai passar muito tempo. E criar um ambiente ruim é péssimo para a saúde física, psíquica e para a evolução espiritual. Então, o que nós podemos fazer neste ambiente? Agir com responsabilidade com as suas tarefas, isso é muito importante, porque às vezes você está chateado e acaba agindo de forma irresponsável e perdendo todo e qualquer direito a reivindicar qualquer coisa a partir do momento em que você negligencia as suas atividades. Se a atividade está em suas mãos, faça. Procure fazer tudo da melhor forma possível, porque isso é muito bom para você, não é para ninguém, não. Isso é bom para você. Nós nos sentimos bem quando fazemos as coisas bem feitas e nos sentimos muito mal quando fazemos aquém do que poderíamos ter feito. Solidariedade no ambiente de trabalho, seja um colega
solidário, não seja aquele espírito de porco que fica procurando o erro do outro para poder mostrar serviço aos superiores a partir do erro do outro. Você quer mostrar seu serviço, mostre, é legítimo. Se você quer crescer, tem ambição positiva no sentido de mostrar que você quer fazer, se qualificar, se capacitar para isso, ótimo. Então construa seu caminho, mas não haja de forma a diminuir o outro. Respeito às diferenças, eu já coloquei como é importante a gente saber como é que se movimenta para não criar atrito com as pessoas, eu não criar expectativas também fantasiosas em relação, ilusão em relação a algumas pessoas. Ajuda mútua, seja uma pessoa que ajuda o outro, auxilie e apoie os que têm dificuldade, seja generoso, seja generosa. Respeite as regras coletivas, muito importante. Haja com ética, sempre. Ética, para dar uma dica para vocês, assim, eu defenderia de público isso que eu estou fazendo, se defenderia, então, beleza. Seja quem você é, não crie um personagem, porque um personagem na convivência, no ambiente de trabalho, assim como na convivência familiar, costuma não funcionar por muito tempo. Cultive amizades, aquelas pessoas que você tem afinidade, que você consegue construir vínculos. Não queira isso com todas as pessoas, que não é possível no ambiente de trabalho, ou é muito difícil, pode até acontecer. Quando o ambiente é pequeno, às vezes as pessoas conseguem essa construção, quando são poucas pessoas. Mas mesmo quando são poucas, tretas ocorrem. Seja